Oi. Dia em que uma simples brincadeira de pique-esconde se transformou no meu pior pesadelo. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, como já era de costume, a minha família foi visitar a minha avó. E essas visitas aconteciam poucas vezes no ano, porque a cidadezinha que minha avó morava era muito longe. Mas, por outro lado, lá era incrível. Porque como era uma cidade do interior, e todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era filho de quem era pai de quem, era um lugar seguro, onde as crianças podiam brincar à vontade na rua. Era tudo muito calmo e sempre nessas viagens que a gente fazia pra lá, acontecia alguma coisa. E nesse caso que eu vou contar agora pra vocês, não foi nem um pouco legal pra mim. A gente tinha acabado de chegar lá na casa da minha avó. E aí os adultos ficaram lá na casa, fazendo churrasco, comemorando, e eu e os meus primos, a gente ia todo mundo pra rua, pra poder ficar lá brincando. Era muito bom. A gente brincava de tudo. Era pique-bandeira, era pega-pega, queimado, futebol. Sempre que começava a anoitecer, alguma criança ou adolescente que estava lá brincando falava assim: gente, tá começando a ficar escuro, vamos brincar de pique-esconde. E lá tinha muito lugar pra se esconder. Tinha gente que entrava debaixo do carro pra se esconder, tinha gente que subia em cima da árvore, gente que pulava muro da casa dos outros. Até dentro da lixeira eu já vi gente escondida. Nesse dia, depois que a brincadeira começou, foi anoitecendo, escurecendo mais, e mais crianças foram chegando pra brincar. Mas eu sabia que a qualquer momento a minha avó ia gritar, chamando eu, os meus irmãos e os meus primos pra entrar pra casa. Sempre que chegava em 8h30 da noite, a minha avó não deixava mais a gente ficar na rua. Só que lá era muito tranquilo e seguro, então a gente nunca entendia o porquê que tinha que entrar nesse horário. E a minha avó não explicava, ela só falava assim: bora, meus filhos, tem que entrar por causa da Chiquinha. Não quero que ninguém encontre ela aí fora. E aí, nesse dia, a minha avó não chamou a gente cedo. Provavelmente porque ela tinha esquecido. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Algumas crianças começaram a falar que quando elas foram se esconder, elas estavam ouvindo barulho no mato. Chegou o momento de todo mundo se esconder de novo porque alguém ia procurar. E eu fui me esconder numa casa que estava em construção. Então só tinha umas paredes. E como lá estava muito escuro, não ia dar pra ninguém me ver. E aí, eu lá abaixado assim, ó, vendo se eu já podia correr, e escutei que tinha alguém atrás de mim. Ou seja, essa pessoa que estava ali já tinha chegado no esconderijo primeiro que eu. E se tinha uma coisa que eu odiava no pique-esconde era quando alguém se escondia junto comigo. Foi a hora que eu olhei pra trás. E como tava muito escuro, só deu pra ver tipo uma sombra assim. Eu só percebi que era uma menina porque na escuridão dava pra ver a sombra do cabelo dela, preso, dos dois lados aqui. Provavelmente uma das crianças que morava por lá e tava brincando também. E eu falei assim pra menina: ó, é o seguinte, quando eu contar até 3, a gente sai correndo junto que vai dar tempo da gente se salvar. Tá bom? Mas pensa numa menina estranha. O tempo todo ela só tava no canto da parede assim, ó. Parada. Não falava, não fazia nada. Só tava ali, me olhando. E aí, do nada, eu comecei a sentir muito frio. Não sei se é porque já tava de noite, não sei se é por causa do vento, não sei se é porque eu tava sem casaco. Eu comecei a perceber também que a menina parecia que estava chegando cada vez mais perto de mim. Mas nem deu tempo de eu conversar mais nada com ela, porque a minha avó me chamou e chamou também todos os meus primos e os meus irmãos. Aí, na mesma hora, todo mundo já foi correndo pra casa dela pra entrar logo de uma vez. Depois da janta, quando eu e os meus primos nos reunimos todos pra dormir na sala, eles estavam falando sobre algumas coisas estranhas que tinham acontecido no pique-esconde. Um deles estava falando que tinha escutado uma menina chamando ele lá no meio do mato. Foi a hora que a minha avó sentou no sofazinho dela e falou assim: ô, meu filho, devia ser a Chiquinha que você ouviu. Aí a minha prima mais velha falou assim: que Chiquinha, vó? Quem é essa menina? O que a senhora tá falando? E aí, a minha avó começou a explicar. Vou resumir o que eu lembro que ela falou aqui pra vocês, tá? Chiquinha era uma criança que morava naquela região, na época em que a minha avó ainda era bem jovem. E ela, juntamente com os outros adolescentes e outras crianças, incluindo a Chiquinha, ficavam ali pela rua mesmo, brincando e se divertindo. Até que certo dia, por coincidência ou não, em uma brincadeira de esconde-esconde, a Chiquinha foi pro meio do mato se esconder, e depois desse dia, ninguém nunca mais conseguiu encontrar. Ninguém sabe direito o que aconteceu com ela de verdade. Mas durante dias, ali pela redondeza, o pessoal da cidade procurou muito por essa menina que tinha um penteado de cabelo de 2 Marias Chiquinhas, mas ela nunca mais apareceu. E a partir desse dia, o pai da minha avó não deixava mais ela brincar na rua depois de 8h30 da noite. E aí a minha avó cresceu e também não deixava os meus pais e os meus tios ficarem até tarde da noite. Igual ela também não deixava eu e os meus primos. Vocês estão entendendo? E aí a minha avó terminou a história falando assim: e pelo que todo mundo fala, Chiquinha ainda anda por aí, assustando e assombrando os outros. Eu mesmo já vi ela no quintal. Mas vocês não precisam ficar com medo não. É só vocês entrar pra casa na hora certa e não ter medo dela. Porque senão, ela aparece nos teus sonhos. Naquela hora que a minha avó avisa que não era pra ter medo, eu já tava com a coberta aqui, ó, quase chorando de medo. Aqui na minha cabeça só passava que a menina que eu vi no pique-esconde era a Chiquinha. E aí eu fui lembrando de todo mundo que falou que viu alguma coisa, que ouviu alguma coisa. E eu nem lembro naquela noite se a Chiquinha apareceu no meu sonho ou não. Porque aquele frio que eu tava sentindo antes do pique-esconde acabar era sintoma de febre. E eu passei mal a noite inteira. Mas alguns primos meus acordaram no dia seguinte
falando que a Chiquinha tinha aparecido no sonho deles. E que tinha sido horrível, um dos piores pesadelos da vida deles. A minha avó pode ter inventado essa história pra deixar a gente com medo e obedecer ela sempre? Pode. Durante o pique-esconde eu posso apenas ter visto uma sombra que parecia uma menina? Posso. O barulho que o pessoal escutou podia ser apenas um bicho no mato? Podia. Mas e se as histórias da minha avó todas forem verdade? E aquilo tudo realmente fizer sentido? Eu é que não vou querer descobrir.